Muita paz. Meu nome é Ana Maria e me cabe a alegria e a responsabilidade da condução da reflexão de hoje. Neste momento onde iniciamos a nossa reflexão, vamos nos lembrar da responsabilidade que cada um de nós tem perante o que nos é oferecido pela espiritualidade amiga. Como não podemos ir à casa espírita, recordemos que a nossa casa recebe a casa espírita. Então, cada um de nós é um ponto de luz no nosso planeta. E esse ponto de luz se esparge e vai ajudar a tantos que necessitam, assim como nós. Mas como em tudo que nós aprendemos, sabemos que os primeiros beneficiados somos nós. Somos nós que estamos recebendo as primeiras energias de amor. O quanto nós vamos receber vai depender de cada um de nós e do tanto que nós vamos nos comprometer com este momento. Então vamos agradecer e participar. Hoje nós trazemos uma crônica com referência a um irmão. Como sempre lembramos, um irmão igual a nós. O nome dele, André. André era um homem que desde cedo sempre teve ideais muito grandes. Bom, e esses ideais grandes que André tinha se referiam às posses materiais, obviamente. Porque assim como todos nós, né, mergulhados nesse planeta de expiações e provas, ele tinha a ideia material. É a primeira coisa que nos chama aos sentidos. E André não era diferente. E aí, ele sempre foi batalhando desde cedo para ter muitas coisas. Só que quando ele estava lá no mundo espiritual, ele fez um comprometimento, assim como todos nós. Quando vamos reencarnar, nós sabemos que existe um preparo para nós chegarmos até aqui. Muitos dizem, a gente não evolui se não for aqui no mundo material. A gente evolui sim, também lá no mundo espiritual. Evoluímos trabalhando, estudando, aprendendo, nos preparando para a jornada dentro da carne. Mas o teste principal, com toda certeza, é dentro da carne, é dentro da reencarnação. Porque aqui, envolvidos nesse mundo, envolvidos nessa energia, é que nós vamos perceber se realmente aprendemos a lição. Porque, afinal de contas, a gente leva no nosso subconsciente, né, e marcados no nosso perispírito, toda essa bagagem que adquirimos dentro do processo evolutivo. E André não era diferente. Chegou aqui com muitas expectativas do mundo espiritual, com relação a trabalhos muito grandes dentro da literatura. Então, desde cedo, ele já demonstrava uma inclinação à escrita, uma facilidade imensa para redigir grandes textos e falar sobre as coisas. E assim era natural que ele se encaminhasse para trabalhar com jornalismo ou se tornar escritor. Bom, e assim foi, né? Estudou, fez tudo direitinho, muito inteligente e também um homem de boa aparência. Às vezes a gente toca nesse ponto, né? Falando que uma pessoa que nasce com uma boa aparência, com poder aquisitivo, com inteligência, é uma pessoa beneficiada por Deus. Realmente, para nós, dentro do mundo material e dentro dessas limitações que nós vivemos, temos a ideia que nascer com boa aparência, com dinheiro, né, e com inteligência, minha avó dizia, é nascer virado para a lua. Mas, na verdade, não é isso. É uma grande prova, é um grande teste,
Porque a pessoa que nasce com determinadas facilidades, ela fica presa muitas vezes dentro do mundo dela. Dificilmente, tem muitos que conseguem, mas dificilmente ele consegue entrever lá na frente as suas necessidades, que seriam o cultivar os bens imperecíveis do espírito. E José nascera com isso. Nascera um homem com essa tríade, vamos dizer assim. E ele, desde cedo, conseguiu namorar as moças que queria, envolveu-se nas situações que queria, sempre se esquivou do casamento porque ele não queria responsabilidades, ele queria, vamos dizer, curtir a vida, vivenciar a vida plenamente. E assim vamos encontrá-lo no início da nossa crônica, já com seus 40 anos, numa idade maravilhosa, com a inteligência ainda mais desenvolvida e a perspicácia também. E um detalhe, uma veia irônica extremamente difícil. Por quê? Porque ele, na época, já era um jornalista conhecido. E as pessoas, principalmente da alta sociedade, tinham pavor dele. Porque ele conseguia construir ou destruir com a sua escrita. Então, ele era um homem que ia dormir já de madrugada, já acordava bem depois do almoço e aí iniciava a sua jornada, buscando notícias para montar as crônicas em cima das pessoas com que ele conseguia ver, muitas vezes em situações dúbias, talvez escusas. E em cima disso, trabalhando a sua mente, que era bem inteligente, e de forma pejorativa, ele escrevia sobre essa pessoa. E aí, a pessoa era exposta de uma maneira que muitas vezes acabava destruindo a reputação da pessoa. Então, ele era temido no meio jornalístico, na alta sociedade carioca. E assim foi. Vez ou outra, lhe vinha uma ideia de começar a escrever sobre como o homem poderia se sentir melhor. Porque, na verdade, todos nós que estamos aqui, seja em que profissão for, nós viemos para fazer a diferença, para multiplicar o bem, para fazer o nosso melhor. Escolhemos, por vezes, um caminho da infelicidade, mas todos que estamos aqui viemos para fazer a coisa certa. E José, o André, aliás, perdão, ele não era diferente. Ele veio para fazer a coisa certa. Então, vez ou outra, lhe vinha à mente um pensamento que ele gostaria muito de escrever sobre as coisas boas. Porque aquilo que ele escrevia já não o satisfazia tanto como no início. Aí nós vamos fazer uma paradinha, um adendo aí. O mal, ele tem um período de ação dentro de nós. Então, às vezes, aquela situação que está errada, ela vai nos trazer uma alegria momentânea, muito rápido. Tudo que é errado é muito rápido. Por isso é que essas sensações no nosso externo têm que ser alimentadas constantemente, porque é como se fosse uma insatisfação constante. Você não se sentir feliz com nada. Tudo que está à sua volta não supre a necessidade do teu espírito. Apenas o bem consegue isso. Toda atitude boa, toda atitude que é feita sem intenções, é aquela atitude que vai suprir o nosso espírito. É onde a gente, por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando a minha reforma moral. E aí eu resolvo, se eu sou uma pessoa muito impaciente, eu resolvo silenciar diante de uma injúria, diante de algo que me falem. E aí o tempo vai passando, de repente eu me vejo diante da situação, porque elas nos buscam para esses testes. Eu me vejo diante da situação e consigo resistir.
Na hora que o outro me fala algo que anteriormente eu já ia rebater e brigar, eu aprendo a silenciar. E ao invés de ficar chateado, eu ofereço uma prece, eu ofereço um bom pensamento, para que aquilo não fique maior, não fomente mais ainda a tristeza e, quem sabe, até uma violência. No momento que eu faço isso, eu vou indo contra, muitas vezes, aquilo que eu já estou acostumado a fazer. Mas depois que passa, depois que esse momento passa, e depois que a situação se vai, quando eu paro para analisar, eu vou me sentir diferente, porque eu pratiquei o bem na hora do silêncio. Então, essa energia, assim como quando a gente fala uma injúria para alguém ou deseja mal, antes daquela energia chegar no outro, ela vai nos banhar primeiro. Primeiro a gente se besunta nessa energia, e aí a energia vai para o outro. O outro vai receber, dependendo do nível que ele estiver. Se ele for uma pessoa que cultiva o bem dentro dele, aquela energia chega, rebate e vai embora. Se você é uma pessoa que já tem uma certa inclinação a determinadas situações, ainda não está, vamos dizer assim, consciente da sua participação no contexto da vida, sai pela vida sem se preocupar se eu estou magoando ou se eu estou aborrecendo, ou todo mundo faz, eu também faço, então a sua vibração já é outra, é um pouco mais baixa. Então, quando eu envio essa vibração, eu capto e trago ela para mim. E aí eu vou sofrer. Mas quem envia primeiro, ela se envolve nisso. Então, imagina, quando a gente consegue vencer uma determinada tendência que temos dentro de nós estamos praticando bem. E aí essa energia, ela vai nos envolver, nos besuntar, como dissemos, ela vai nos envolver. A energia do bem, ela não envolve só no momento. Ela vai envolver durante dias. E você vai ficar pensando, nossa, que sensação boa que foi ter conseguido ficar quieto simplesmente, sem reagir. Sem querer ter a última palavra, nossa, que sensação maravilhosa. O bem é isso. Ele traz essa energia para dentro de nós e ela se conserva durante dias e nunca vai sair da gente. Ela nos alimenta de uma forma muito maior. Por isso que quando Jesus encontrou com a samaritana, que ele diz, eu vou lhe dar uma água que você nunca mais sentirá sede. É a água da lei do amor. É a água do bom praticar, fazer as coisas corretas, dos bons pensamentos. Esta é a água que Jesus estava oferecendo para ela, a água do bem. E o mal não. Quando existe essa ausência do bem, você vive querendo fazer as coisas, é uma ânsia. Então, aquilo é muito rápido. Vem a sensação como a vingança. Eu vou me vingar. E depois que eu me vingo, a sensação é muito rápida. Eu quero mais. Eu quero mais. Porque aquilo não satisfaz em nada, pelo contrário, ela vai subtrair a minha energia. Então, ao invés de eu me sentir ao invés de eu me sentir completo, satisfeito, eu estou insatisfeito e sedento demais. Então, nada me satisfaz, porque ainda estou buscando no local errado. E era assim que André começou a se sentir. Ele escrevia muito bem. Os donos de jornais o buscavam para que ele pudesse redigir e falar dos outros, porque, infelizmente, dentro deste mundo que nós vivemos, ainda existe essa tristeza, vamos dizer assim, que as pessoas buscam muito mais as notícias perniciosas que as boas. Então, as televisões, elas enaltecem bem. Então, existem aqueles programas onde se fala de tudo o que aconteceu errado. Não existe um programa, aliás, existe um programa que até, esse programa Como Será da Globo, que passava aos sábados de manhã,
Agora não existe muito tempo para a gente fazer isso, né? Existem outros afazeres a esta hora. Mas quando eu assistia, que eu tinha um tempinho que eu assistia, era o tipo do programa que eu dizia, como é que pode, né? Acho que era 6h30 da manhã que começava. Eu ficava pensando, como é que pode? Um programa maravilhoso, onde só se fala de coisa boa, de ONGs, de gente que se superou, e passa às 6h30 da manhã do sábado. Quem está acordado essa hora para assistir um programa? Em compensação, outros passam no horário nobre. Por que isso? É culpa da emissora? Não, é culpa nossa, porque nós damos o ibope para o que está errado. Nós é que fazemos o ibope na televisão. E eles vão atrás desse ibope para poder o quê? Que eles rendam. Então, nós temos ainda muito que trabalhar. E o André escrevia muito bem. Nossa, ele tinha fãs no país inteiro. E assim foi. Mas ele começou a pensar, né? Voltemos lá à insatisfação do André. Ai, que insatisfação. Escrevendo só sobre coisas erradas. Então, ele começou a pensar que ele iria escolher um tema. E o tema, provavelmente, era como enaltecer o ser, como ele se tornar melhor, quem sabe até umas poesias, falando sobre os bens imperecíveis do espírito, o amor, o perdão. Quem sabe falar sobre autoestima, que era algo que ele achava que ele poderia falar muito bem, porque até agora ele só massacrava os outros. Quem sabe falar de uma coisa melhor? Então ele ia ele buscando, né, fazer a sua melhor parte. E assim ele resolveu. Já estava com 40 anos, e nesse período André já vivia com uma irmã que já estava viúva. Então, para ele era um lugar ótimo. Ele não tinha uma esposa, mas tinha a irmã que cuidava da casa, cuidava da sua roupa. Ela era professora aposentada, ela fazia comida. Então, ele frequentava a casa, né? Os dois sustentavam a bela casa que tinham e a vida que seguia sem as responsabilidades, vamos dizer assim, de uma família, de uma esposa, filhos, que seria mais comprometimento e ele não queria isso para ele. Mas dentro dessa insatisfação, ele resolveu escrever o livro. Então, ele chegou para a irmã e avisou que ele iria fazer uma viagem, que essa vontade de escrever esse livro estava muito premente, que ele já tinha os seus 40 anos, que ele queria fazer uma coisa diferente. Sua irmã achou aquilo uma ideia maravilhosa, mas assim, repentinamente, sim, eu quero fazer isso. Chegou ao jornal, pediu demissão, né? Ele era meio que um freelancer ali, assim como em outros também, mas ele já avisou que ele não voltava mais durante um tempo, que ele ia, como a gente brinca, né? Um ano sabático, um ano que ia ser só dele, e ele iria escrever sobre coisas boas. E assim ele fez. Essa necessidade tão premente já estava já há alguns anos, mas agora tinha que acontecer. Sem avisar a ninguém, retira o dinheiro do banco, arruma suas coisas, e nem para sua irmã, que era uma amiga muito grande dele, ele disse para onde ele iria. Então ele foi para a estação de trem, escolheu uma cidade ali aleatoriamente, de um estado aleatório também, vou para esse lugar. E aí ele foi, comprou a passagem, adentrou ao trem, sentou, feliz consigo mesmo. Estou fazendo o que eu sempre pensei durante um tempo. Agora sim, eu vou escrever sobre algo muito maravilhoso. E assim ele pegou o jornal, abriu e ficou lendo as notícias daquele dia, até que veio-lhe o sono e ele dormiu. Dormiu e não acordou mais no mundo dos encarnados, porque o trem descarrilhou. Ele só sentiu a pancada. Ele morreu na hora. A pancada foi tão forte que ele desencarnou na hora. Quando ele acordou, os amigos espirituais estavam à volta dele.
assim como eles fazem em momentos como esse, né? Eles já se preparam para esse tipo de desencarne que foi coletivo nesse grande acidente que aconteceu. E aí ele acordou no mundo espiritual assustado. O que aconteceu? E aí, aos poucos, né? Porque nós sabemos que existe um período de perturbação, fica meio perdido, ainda mais esse desencarne tão rápido, né? Ele até adaptar-se à situação. Afinal, nós perdemos quem vai, mas ele perde um grupo que está, perde a vida, perde a profissão, é muito rápido. Então, nós temos que orar muito para que eles, quem desencarna desse jeito, possa se adaptar a esse novo momento, porque tudo que Deus faz é bom e a gente sabe que existe um motivo. E aí ele se viu lá no mundo espiritual, num estado de desespero e tristeza, e na hora ele foi resgatado, né? Depois de um tempo, ele queria entender o que tinha acontecido, até que um amigo espiritual veio vê-lo onde ele estava, porque ele foi recolhido a uma colônia, né? E lá chegando, esse amigo conversando, ouviu o que ele tinha a dizer, foi conversando com ele, ele começou a chorar e falar, mas como que pode? Explicaram o que tinha acontecido. Ele falou, mas como que pode? Eu estava indo para fazer uma grande coisa. Eu tinha um trabalho para fazer, já tinha imaginado em minha mente a sequência que ia dar, como ia ser. O amigo espiritual e fala assim, é verdade. Com certeza você tinha um trabalho a realizar. Só que agora o tempo se foi. Mas como se pode? Como que pode ter acontecido? Aí o amigo espiritual lhe explicou: André, você foi para essa reencarnação com o comprometimento de escrever sobre as coisas boas. Tudo que você pensava sobre autoestima, sobre a valorização da vida, sobre os valores morais da família, o respeito, o perdão, essas eram as metas. Ninguém precisou te ensinar a escrever e redigir da melhor forma, porque tu já vens com essa bagagem desde a Revolução Francesa. Nesta época, tu usaste essa tua vertente que escreves tão fácil para destruir tantos dentro da Revolução Francesa, famílias, pessoas de boa índole que acabaram caindo nas malhas da tua escrita. Então, tu estivestes envolvido com coisas muito graves, com assassinatos, usando termos pejorativos e escrevendo sobre essas pessoas. Então, quando tu retornastes, estava num estado terrível e sofrendo grande perseguição. Então, a tua consciência também te cobrava. Chegaste aqui num estado tão deplorável e depois de muito tempo, muito estudo e muito preparo, tu rogaste essa reencarnação para que tu pudesses chegar até a vida na carne e colocar em prática a escrita pelo bem, pelo amor. Ao invés de destruir o homem, ajudá-lo a ser melhor. Só que para isso, meu irmão, tu tinhas exatamente 40 anos. Mas nesses 40 anos, apesar de todos os avisos e das várias vezes que nos aproximamos de ti, tu preferistes aproveitar o que a vida lhe colocava. E assim, a tua vertente maior, que era de ver o pior nas pessoas, veio à tona e tu não conseguiste resistir. Apesar de todas as vezes que nós tentamos nos aproximar de ti e chamar a tua atenção a fazer o melhor. Eram essas vezes que tu pensavas, vou escrever alguma coisa sobre o bem e sobre a melhora do homem e seus valores morais. Agora, não cabe tristeza. O tempo acabou. André, então, chorando e desanimado, olhou e lembrou-se de tudo. E tão triste só pôde dizer, e eu me preparei
tão bem. O amigo espiritual então lhe pôs a mão nos ombros e lhe disse: agora não cabe desânimo. Vamos orar, trabalhar e pedir uma nova oportunidade. O tempo que é tão importante para todos nós, não é mesmo? Como é importante nós termos a noção de tudo que nos é colocado diante da existência, das oportunidades que nos são colocadas todos os dias dentro da nossa reencarnação. E muitas vezes a gente perde tempo cometendo os mesmos erros do passado, sem tomar tempo da nossa própria existência. No Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, onde ele fala da perfeição, né, moral, mais lá para o final das leis morais, onde ele chama atenção ao homem de bem e como é importante nós nos melhorarmos. Como ele fala da necessidade dessa reforma íntima, da importância de nós trabalharmos a nossa intenção para o melhor. O homem está mergulhado dentro desse mundo de sensações e a espiritualidade nos chama a atenção que esse tempo está passando e urge. Lembremos que já aprendemos demais. Há mais de 2000 anos estamos dentro dessa jornada. Há mais de 2000 anos somos chamados a essa renovação. E, infelizmente, ainda vivemos das práticas exteriores que Jesus tanto recriminava. Às vezes a gente critica outras religiões, né? Existem tantos que ainda criticam, né? E a gente sabe que as religiões são necessárias porque cada um está dentro do seu momento. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos aquele questionamento, né, que Kardec, o nosso codificador, faz à espiritualidade. Qual é a melhor religião que existe? E a espiritualidade lhes responde: aquela que fala ao coração do homem. Então, todas as religiões são importantes. Todas as religiões são muito especiais. Elas é que vão nos trazer, quando elas nos falam ao coração, elas nos estão dando noções de religiosidade. A noção de que nós pertencemos a esse contexto. Contexto do quê? Da criação. Estamos interligados pela criação. Então, um reflete no outro. Tudo que eu fizer vai refletir em alguém, mas primeiro reflete em mim. Então, quando a gente vai lá da perfeição moral, nós vamos ver no finalzinho Santo Agostinho falando do conhecimento de si mesmo, que nós sempre lembramos aqui, né? É tão especial essa leitura. No momento que eu vou deitar, eu faço um apanhado do que eu fiz durante o dia. E aos poucos, observando, como ele diz, no início é um pouco difícil, porque também para fazer isso a gente precisa ter coragem, né? Não é só dizer, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Não, eu estou me avaliando. Eu estou fazendo uma avaliação daquela jornada naquele dia. Então, eu paro e vou me observando. Observando o que eu estou falando, o que eu estou sentindo. Como é que foi a minha postura diante de uma situação ou de outra. Olha aqui, que trabalho gigantesco que nós temos. Então, ele fala, a gente começa nessa observação e nessa avaliação. E, em cima disso, eu começo a escolher qual vai ser o fiozinho da meada que eu vou puxar para que eu possa seguir em frente. Qual vai ser o primeiro item que eu vou dizer? Vai ser esse que eu vou começar a trabalhar. Porque eu tenho que dar um início nesse trabalho. Eu tenho que dar um início, um pontapé inicial, como dizemos. E, em cima disso, é que eu vou começando a trabalhar essa grande melhora. Deus, em sua infinita misericórdia, ele não quer sacrifício de ninguém, não. Às vezes a gente acha, não vou conseguir, é demais. Mas nós temos que iniciar de alguma forma. Ele quer o quê? Boa vontade.
Ele não quer o sacrifício, ele quer a vontade. Ele quer que nós queiramos fazer o nosso melhor. Que nós nos empenhemos no nosso melhor. E enquanto a gente não iniciar isso, fica difícil ser feliz. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia que traz tanta tristeza para tanta gente, é a oportunidade única desse autoconhecimento. E é um sofrimento, com certeza. Com certeza, séculos de imprudência não vão ser resolvidos em uma e duas encarnações. Nós vamos levar um pouquinho mais. E Deus é tão misericordioso, Ele nos conhece tão bem, que Ele vai nos oferecer uma encarnação, muitas vezes, para resolver um detalhezinho, um item. E é nesse item que a gente tem que trabalhar. Quando a gente se empenha, quando a gente coloca a vontade em voga, muitas vezes esse item acaba ficando um pouquinho maior. E a gente não consegue só melhorar aquilo. A gente vai melhorando outras coisas. Mas para isso, eu preciso realmente querer. Porque senão eu desanimo e vou dizer, eu não consigo mesmo. Tá muito complicado, tá muito difícil. Esse tipo de verbalização, a espiritualidade já está acostumada a ouvir. Quantas vezes nós espíritas não somos convidados para uma tarefa e a gente diz, não vai dar não consigo, não posso. Mas aí a gente lembra que esse convite, ele não é feito por aquele irmão que está na nossa frente. É por algo que está por trás. É a espiritualidade nos convidando ao labor do dia a dia. E é um caminho para a nossa grande mudança. Porque para que nós participemos das tarefas, nos empenhemos, nós temos que nos melhorar. Nós temos que oferecer o nosso melhor. A ideia é, na nossa melhora, nós sermos instrumentos perfeitos na mão de Deus. Instrumentos para ajudar muitos que se achegam a nós. Nos lembremos que somos muito amados por Deus, que não estamos sozinhos nessa jornada de transformação, que Jesus nos fala do jugo leve, fardo suave. O que isso significa? O jugo seria a lei do amor e a lembrança constante de que essa carga, esse jugo, essa carga, porque jugo é canga, é a canga que se colocavam nos animais. Só que a canga daquela época que Jesus se referia era aquela canga que segurava os dois animais. Então, um ajudava o outro. Era uma canga que, se um caísse, o outro não conseguia andar. Tinha que arrastar o outro. Então, quando Jesus falava nesse jugo, ele estava avisando para a gente, olha, pode ter certeza que vai ser difícil, mas eu vou estar lá. Do momento que tomamos a decisão de seguir Jesus, nós tomamos uma decisão extremamente grande de mudança do nosso coração. Então, realmente, fica mais difícil. Fica mais difícil porque eu vou ter que ser melhor. Até agora eu vou andando pela vida como se tudo tivesse bem. Eu ainda não tinha me visto no contexto da vida. Do momento que eu tomo a decisão de seguir Jesus, eu estou me avaliando dentro do contexto da vida. Aí, antes de eu falar qualquer coisa ou fazer, eu penso antes. Eu vou pensar antes. Porque eu sei que o que acontece reflete em mim. E aí, como é que eu vou fazer? E aí, se eu fizer uma coisa errada, aquilo volta para mim. Aquilo vem para meu coração. E se eu sigo Cristo, tem coisas que já não me cabem mais.
não devem acontecer mais. Então, é uma decisão realmente muito grande. E é uma decisão que, quando tomada, as alegrias também são muito grandes. Porque a gente fazer o bem sempre traz uma alegria para o nosso coração. E assim, caminhando, pé ante pé, nós vamos encontrando a felicidade tão almejada. Quem de nós que não quer ser feliz e viver em paz? Quem de nós não gosta de deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila? Tem coisa melhor que isso? Só por aquele dia não ter prejudicado ninguém, não ter agravado ninguém. Só por aquele dia minha boca colocou um verbo de amor. Só por aquele dia os meus olhos foram do bem. Eu olhei para o meu próximo e enxerguei o melhor, como eu gosto que ele enxergue em mim. Esse é o caminhar. E estamos sendo amparados e ajudados pela espiritualidade amiga. Sempre lembrando do imprescindível que é o nosso evangelho no lar, a nossa oração em família, o nosso sentimento voltado a Deus, sempre através da prece. E sempre lembrando que a prece não precisa ser repetida, ela tem que ser sentida. E assim sentindo, nós vamos melhorando a nossa psicosfera pessoal e assim sentindo a presença amorosa dos amigos espirituais que nos amam tanto. A figura deles que nos mostra Jesus, que não desiste da gente de jeito nenhum. Graças a Deus. Nós já teríamos desistido porque cansamos tão fácil às vezes das coisas. Ele não. Ele é amoroso, gentil e paciente. Então que possamos também fazer a nossa parte e fazer jus diante da confiança depositada em nós. Nós, trabalhadores da última hora, com responsabilidade sobre nós mesmos e sobre o nosso próximo. E que Jesus nos ampare e nos guarde hoje e sempre. Muita paz, vamos fazer a nossa prece, extremamente agradecidos a este Pai. E assim, Senhor Jesus, Mestre de nossas almas, querido irmão maior de todas as horas, tanto a te agradecer, Senhor, diante do teu ensinamento amoroso, diante da imensidão do teu carinho, da certeza da tua presença em nossas vidas, apesar das nossas inconstâncias. Te rogamos, Senhor, dai-nos força e coragem para que busquemos em nós esse reino dos céus através da transformação moral dos nossos corações. Que lembremos todos os dias que somos exemplos para tantos irmãos, encarnados e desencarnados. Que lembremos da oportunidade única que é esta reencarnação e como a tua misericórdia é tão grande para conosco. Que a cada dia levantemos com a certeza de que nascemos para vencer e sermos felizes. Que todos nós somos filhos diretos desse Pai de amor. E que cada um de nós tem a responsabilidade diante desse contexto de transformação no nosso querido planeta Terra, que um dia será uma terra feita de amor. Fica conosco, Senhor, agora e sempre que assim seja. Muita paz a todos.